Olá, feliz sábado. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos nós. Que possamos estar preparados para mais uma palavra de Deus. É motivo de alegria se encontrar aqui presente neste momento, para junto podermos desfrutarmos das maravilhas de Deus. Nesse momento, eu quero, junto com vocês, falar um pouquinho sobre o tempo de angústia. Um tempo de angústia que as Escrituras Sagradas declaram que virá sobre todo o povo de Deus. Ninguém escapará. E é necessário que passemos por isto. Assim como o povo de Deus, Israel, passou muitas provações nos dias passados. E hoje o Israel espiritual também passará. Então, se você faz parte do povo de Deus, você estará nesta lista. A Bíblia fala do tempo de angústia que se levantará sobre a terra. Em Daniel 12, versículo de número 1, diz: Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. É profecias. E profecias se cumprem. Muitas pessoas estão achando que não vão passar pelo tempo de angústia, que será levado ao reino dos céus, ao paraíso antes. Mas a Bíblia diz que vai. Então, somente a Bíblia é a nossa regra de fé e por isso assim pregamos. Diz a Bíblia Sagrada e ela não mente. Em todo o planeta Terra há uma preparação e uma espera referente ao retorno do desejado de todas as nações. Nós desejamos ver o desejado de todas as nações. Ageu 2:7. E esse desejado de todas as nações é Jesus Cristo, o Filho de Deus. A Bíblia diz bem claro, e não há dúvidas, que Jesus virá, afirmando assim, diz: e virá o desejado de todas as nações. Ageu 2:7. Antes que nos seja revelado este retorno com o poder do Espírito Santo, o remanescente de Deus será preparado para enfrentar a crise final da história. Profetas, reis, sacerdotes, toda a humanidade estarão cientes de que em pouco tempo aquele que há de vir virá. No livro Grande Conflito, capítulo 39, página 360, a profetisa Ellen White diz: quando se encerrar a mensagem do terceiro anjo, o povo de Deus terá cumprido a sua obra e terão recebido a chuva seródia. Estarão preparados para a hora da provação que diante deles está. O mundo terá enfrentado sua prova final, e todos que se mostraram leais aos divinos preceitos haverão recebido o selo de Deus. A chuva seródia, meus amigos, é o derramamento do Espírito Santo, e assim que ela for derramada, todos receberão o selo do Deus vivo, diz Ellen White, e eu acredito nisso. Então Jesus cessa sua intercessão
continuando com ela, no santuário celestial, e com grande voz anuncia, está feito. Continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Apocalipse 22, 11. Dá-se para você dar uma refletida nisto, porque quando o tempo de angústia chegar, quando tudo estiver decidido, o justo continuará justo, o imundo continuará imundo, o sujo continuará sujo, o que é santo continuará a santificar, porque tudo já está cumprido. O salvo estará salvo, não se perde mais. O perdido estará perdido, também não se salva mais. Aqui neste versículo 11, tudo está decidido. O injusto continuará na injustiça, o imundo continuará na imundícia, o justo continuará na justiça, o santo continuará santificado. Estando tudo feito. E aí não tem mais solução, tudo já está decidido. Como o salvo não perde mais sua salvação e o perdido também não se salva mais. Ellen White diz, Grande Conflito, página 30, capítulo 39. Cristo fez expiação por seu povo e pagou os seus pecados. O reino e o domínio e a majestade dos reinos, debaixo de todo o céu, estão prestes a ser entregues ao herdeiro da salvação, Jesus. Que maravilha! Tudo será entregue a Ele. Aí ela diz assim, ó, deve reinar como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Jesus reinará sobre o seu povo e o remanescente que ficou na terra. Remanescente é o resto do povo de Deus que está ainda na terra. E você vê lá em Romanos 9, 27. Antes que possamos contemplar na provação que virá em meio aos problemas que afetará toda a humanidade, em meio à ira do dragão, Satanás, que persegue os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus, Apocalipse 12, 17, você vê lá. Você veja que o dragão Satanás, nos últimos dias, perseguirá o povo de Deus, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Está bem claro. Esse é o povo remanescente dos últimos dias. A igreja verdadeira, né? Os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. A igreja que eu falo é todo o povo que está neste versículo. Não estou falando aqui placa de igreja, estou dizendo todo o povo que está enquadrado neste versículo. É o povo de Deus, o resto, o remanescente. Quando ele, Jesus, aparecer, diremos, este é o Deus que nós aguardávamos. Ele reinará como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Saindo Jesus do santuário, as trevas cobrem os habitantes da terra. Satanás mergulhará os habitantes da terra em uma grande angústia final. O mundo estará em ruínas, o tempo de felicidade para os ímpios acabam, desespero e ódio haverá. Satanás desencadeará a grande perseguição em cima do povo de Deus. Ouça o que a profetisa diz sobre isto. Os que honram a lei de Deus serão considerados como causa de terrível contenda e carneficina, que estarão enchendo a terra de pavor. O poder que acompanha a última advertência enraivecerá os ímpios, e Satanás excitará o espírito de ódio e perseguição contra todos os que recebem a mensagem. O tempo de angústia se aproxima. Uma decisão da nossa parte tem que ser tomada antes que tudo seja decidido.
Tem que haver uma união, uma reforma e um grande clamor. Meus amados, Satanás incitará os ímpios a se rebelarem contra os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. E por quê? Na terra estará caindo pragas, a terra estará em caos, a terra estará em destruição, as pessoas não se entenderão e Satanás vai dar a entender que tudo está acontecendo por causa do povo de Deus, o remanescente, e assim excitará o espírito de ódio e perseguição contra o povo de Deus. Para que possamos suportar os acontecimentos finais retratados nas Escrituras Sagradas, temos que estar fortalecidos e decididos não ir contra a lei de Deus, os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos não foram cravados na cruz. A Bíblia diz que é eterna a lei de Deus, mas os mandamentos que consistiam em ordenanças, chamada de lei cerimonial, sim, acabou na cruz, né? Mas na questão da lei moral, que é os 10 mandamentos, este continua. O temor do Senhor tem que estar em nossas vidas, porque vamos sofrer angústia. Inspirada pelo Espírito de Deus, Ellen White diz sobre o futuro próximo, intitulado Por Tempo de Angústia, para nós, no Grande Conflito, página 39, capítulo 39, página 363. Todavia, a angústia que o povo de Deus sofre não é medo de perseguição, isso no tempo, viu? Receiam que, em virtude de alguma falta em si mesmo, não se cumpra a promessa do Salvador, que diz: eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. Apocalipse 3:10. Então, não é medo de perseguição, mas o receio de uma falta. O povo, nós nesse tempo teremos esse receio, esse medo de Deus não guardar a gente da hora da provação que há de vir sobre o mundo. Está vendo, meus irmãos? Que Deus nesse momento vai nos guardar, embora ainda estejamos na terra, e muitos estão dizendo aí que não vamos. Então, Apocalipse 3:10, Deus vai nos guardar, permaneceremos na terra, e depois sim, seremos levados, depois do tempo de angústia. Isto tomará conta de nós. No profeta Isaías, capítulo 27, versículo 5 diz, está escrito assim, sofrendo embora a ansiedade e angústia, não cessam as suas intenções. Está vendo? Então, assim estaremos, segundo o profeta, neste tempo de angústia que se levantará sobre nós. O Deus de Israel estará conosco nestes dias de angústia e receios que nos sobrevirá. Já podemos hoje respirar o cheiro das ameaças e conspirações sobre nós, o remanescente. Temos que estar preparados para não sermos enganados. Deus mostrou a Ellen White o que aconteceria, e ela diz, na página 365 do Grande Conflito, veja bem, presta atenção nas visões que ela teve. Terríveis cenas de caráter sobrenatural logo se manifestarão nos céus como indício do poder dos demônios. Espíritos diabólicos sairão aos reis da terra
e a todo mundo insistindo em que todos se unam a Satanás em sua última batalha contra o governo do céu. Levantar-se-ão pessoas pretendendo ser o próprio Cristo e efetuarão milagres de cura, afirmando haver recebido do céu revelações que contradizem os testemunhos das Escrituras. Então, Satanás, nesses últimos dias, levantará pessoas que diz ter revelações dos céus, fazendo muitos milagres, sinais, prodígios, mas, se você analisar de fato, contrariam as Escrituras. Isto é o engano de Satanás, aos milhares acreditarão. A senhora Ellen continua: agora o grande enganador fará parecer que Cristo veio. Satanás se manifestará como um ser majestoso de brilho deslumbrante, assemelhando-se à descrição do Filho de Deus. A glória que o cerca não é excedida por coisa alguma que os olhos mortais já tenham contemplado. Ressoa a oração de triunfo, exclamação de triunfos vai ressoar. Cristo veio, o povo se prostra em adoração diante dele. Ergue ele as mãos e os abençoa. Sua voz é meiga e branda, cheia de melodia. Em tom compassivo, apresenta a ele alguma das mesmas verdades celestiais que o Salvador proferira. Curas as moléstias do povo. E então, em seu pretenso caráter de Cristo, alega ter mudado o sábado para o domingo. Então, Satanás virá com sua voz melodiosa, abençoando o povo. Fará uma falsa imitação do retorno de Cristo, curando as moléstias e enganando o povo, meus amados. E declara que mudou o sábado para o domingo, quando na Bíblia não existe essa passagem. Me mostre na Bíblia que houve essa troca. Aonde está? Aonde está essa mudança determinada por Deus? Nós não encontramos. Continuamos então com o mandamento do sábado. Declara que os que persistem em santificar o sétimo dia estão blasfemando de seu nome. É este o poderoso engano, quase invencível. Multidões dão crédito a este sortilégios, dizendo: este é o poder de Deus, chamado grande poder. Atos 8:10. E para terminar, na página 366 do Grande Conflito, ela continua dizendo: isso são visões que Deus deu a ela. Muitas pessoas dizem: eu não acredito em Ellen White. Examine direito. Eles dizem: não acredito. E acredita em profetas que estão por aí profetizando mentiras, profecias que não se cumprem. E quando não se cumpre, diz que foi porque o irmão não creu. Profetas que vivem uma vida desordenada, não guardam os mandamentos de Deus, chega na igreja pulando por emoção, já vão com a intenção de profetizar, no qual a Bíblia diz que nenhuma profecia é por vontade própria, mas é o Espírito de Deus que dá, e eles já vão com a intenção de profetizar. Vamos ver aqui o que ela está dizendo, hein? Apenas os que forem diligentes, estudiosos das Escrituras e receberam o amor da verdade, estarão ao abrigo dos poderosos enganos que tornam cativo o mundo. Pelo testemunho da Bíblia, estes surpreenderão o enganador em seu disfarce. Acha-se hoje o povo de Deus tão firmemente estabelecido em sua palavra que não venham a ceder à evidência de seus sentidos. Apegar-se-á
nesta crise a Bíblia e a Bíblia somente. Em meio aos problemas que irá acontecer, ela diz bem claro, em meio a todo engano, o povo de Deus, os estudiosos da Bíblia estarão seguros, porque surpreenderá Satanás e não cairá nas armadilhas de Satanás, porque eles creem na palavra de Deus, então Satanás não vai ter o poder de enganar. Sabe por quê? Porque eles creem na Bíblia e na Bíblia somente, assim Ellen White está falando. Então, leia, meus irmãos, os escritos de Ellen White. Leia a Bíblia Sagrada. Estude-a. E você vai ver que a palavra de Deus é fiel e verdadeira. Que Deus os abençoe. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos nós. Que possamos estar em pé diante do Filho do Homem. Que possamos guardar os seus mandamentos e andar na sua verdade. Deus nos abençoe. E até a próxima semana, no próximo estudo. Amém?